Esse instrumental que eu estou segurando aqui, ó, é um bisturi circular. A gente conhece também com o nome de punch. A gente quis trazer alguns instrumentais um pouco diferentes, menos usuais. E esse bisturi, ele é utilizado para a gente fazer incisões circulares. Mas se o tecido for um tecido bem flácido, a gente consegue fazer uma incisão com esse bisturi e ter uma boa cooptação de bordas. Aqui a gente vai considerar que o tecido já está anestesiado. Então o que a gente faz? A gente apoia o bisturi, fazendo uma leve compressão. Olha só como é que o tecido ele desce mesmo, estou comprimindo. E nós vamos girar para que a ponta do meu punch faça o corte. E olha só, eu tenho aqui uma incisão circular. Precisar de uma pinça e muitas vezes de uma tesoura para fazer a ruptura ali da parte interna. Uso uma pinça adequada. Claro que eu tenho que entender quais estruturas estão no tecido subjacente, mas aí eu posso fazer a remoção desse fragmento e aí eu tenho esse fragmento para ser enviado para a biópsia. Uma dica que a gente pode dar também, que muitas vezes os patologistas gostam desse tipo de conduta. Eles gostam de saber qual que é o lado do epitélio, qual que é o lado do conjuntivo. Então, se a gente considerar que essa é a camada superficial, nós estamos falando que o epitélio está aqui e o conjuntivo está apoiado na gaze. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente vai ter que suturar, você pode pegar o próprio invólucro que está estéril do nosso fio de sutura e a gente deixa aqui o tecido aderido. Como a gente tem sangue no tecido conjuntivo, o colágeno ele vai atuar e depois que estiver sequinho, esse tecido ele fica aderido. Então, isso facilita a análise do patologista. Bom, a gente tem aqui também aquela pinça que eu falei para vocês, que é a pinça para calásio. Calásio é uma condição, uma alteração inflamatória nas pálpebras e, observem, ela é uma pinça que a gente consegue comprimir o tecido aqui, ó. A gente vai rosqueando aqui, ó, e a pinça vai fechando. Isso me ajuda muito porque economiza também uma mão aí do auxiliar. Então são algumas dicas que a gente queria trazer para vocês. Aqui a gente está simulando uma mucocele. Para quem quiser treinar em casa, é simples de fazer esse método aqui. A gente só faz uma incisão, embute o tecido e a gente pode praticar. Existem algumas formas da gente fazer. A gente pode fazer uma incisão reta e ir divulsionando o tecido, ou a gente pode fazer uma incisão, mas a gente não precisa englobar toda a alteração patológica. A gente pode fazer isso só em parte desse tecido. Então eu fiz uma incisão inicial, vou fazer uma outra incisão, completando aí, ó, a minha incisão navicular. Olha o formato da minha incisão. E é interessante, vocês perceberam como o professor Aécio inclinou a lâmina de bisturi, né? Uma incisão em direção à outra. Então, como se a ponta do bisturi de um lado devesse encontrar com a ponta do bisturi do outro lado. Então, isso é fundamental nessa prática. Se você estiver tendo dificuldade, como eu estou tendo aqui, ó, o que a gente faz? A gente pode ir divulsionando. Então, eu entro com a tesoura fechada, abro e saio com ela aberta. E olha só, a partir do momento que eu vou divulsionando e soltando as bordas da minha incisão, eu já tenho acesso aqui, ó, à parte interna da lesão. E aí a gente vai começar a divulsionar aqui, ó, de modo que a gente consiga soltar a lesão. A lesão ela fica aderida nas margens. Faço isso dos dois lados. E em um determinado momento a gente consegue pinçar a lesão. Então, uma vez que eu pincei, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar machucando a lesão. Se eu machucar a lesão demais, eu posso causar uma ruptura. Muitas vezes a lesão ela vai estar aderida, a gente tem que continuar divulsionando até que a gente consiga remover toda a lesão. E depois disso, a gente vai ter ali, ó, o nosso leito cirúrgico. Então, fazendo aqui o mesmo raciocínio, olha só, uma incisão navicular, percebam que eu inicio com a minha incisão,
com a lâmina inclinada e vou girando a minha mão até eu conseguir encontrar o vértice da minha incisão. Quando a gente chega no plano muscular, olha só como é que a própria coloração do tecido é um pouco diferente. O músculo ele tem uma cor mais arroxeada, digamos assim. E aí a gente pode utilizar até a própria pinça, lembrando que eu não devo pegar muito superficial. Se eu for fazer a incisão, eu devo pegar um pouco da camada muscular. Posso fazer com a tesoura também. Existem outros instrumentais que podem nos ajudar muito também no propósito das biópsias. Aqui ó, a gente está vendo uma pinça que a gente chama de pinça sacabocado. Ela é muito utilizada para biópsias em regiões mais profundas. Então, quando que geralmente a gente vai utilizar essa pinça? Ó? Observem que a pinça dela, ela abre e fecha ali na região do mordente e ela tem um corte aqui na ponta. Em alguns casos, pessoal, a gente tem dificuldade de biopsiar regiões mais posteriores, como na região do palato mole. Eu vou entrar com a pinça na região mais posterior e fecho a minha pinça, giro e muitas vezes, olha só, o tecido ele vem por arrancamento mesmo. Lembra, a gente tem que girar um pouquinho essa pinça para um lado, para o outro, até que a gente consiga remover o fragmento. E aí sim, esse espécime removido a gente vai enviar para análise histopatológica.